Graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta na nossa live da terça-feira, né? Como sempre, e hoje nós temos um tema muito interessante. Nunca se esqueça de quem você é. A gente já vai falar sobre isso. Mas primeiro vamos pedir a Mestre Jesus que esteja aqui conosco, nos abençoando, para podermos falar a palavra e que abençoe vocês que estão nos escutando também. E que eu te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu peguei um texto de um pensador chamado George R.R. Martin. Ele fala sobre esse tema. Ele diz assim: nunca se esqueça de quem você é, porque é certo que o mundo não se lembrará. Faça disso sua força, assim não poderá ser nunca a sua fraqueza. Arme-se com esta lembrança e ela nunca poderá ser usada para magoá-lo. Então vamos entender um pouquinho aqui. Nunca se esqueça de quem você é, porque é certo que o mundo não se lembrará. O mundo não vai se lembrar de você. Você que não tem que esquecer de quem você é. Faça disso a sua força. Eu não me esqueço de quem eu sou. Eu tenho a força que vem do trono do meu Pai, do trono de Deus. Por isso eu não me esqueço de quem eu sou. Porque não adianta eu sair, trabalhar, vai para cá, vai para lá, vai no banco, vai na feira, vai no mercado. Mas quem é você? Assim não poderá ser nunca a sua fraqueza. Se você tem o poder de Deus e você não esquece de quem você não é fraco. Arme-se com esta lembrança e ela nunca poderá ser usada para magoá-lo. Arme-se dessa lembrança. Não se esqueça de quem você é e da força que Deus te dá. E ela nunca poderá ser usada para te magoar. Eu peguei isso de um pensador, dei uma pesquisada e achei. E hoje a gente vai falar de um assunto que está em Ruth 1:18 ao 22. Vou contar um pouquinho da história, né, para vocês entenderem. Noemi foi a sogra de Ruth. Noemi foi uma mulher que era casada, tinha 2 filhos. Esses 2 filhos foram casados com Ruth e Orfa. E aconteceu que Noemi perdeu o marido, faleceu o marido. E por infelicidade faleceu os 2 filhos. E aí ela ficou sozinha. Então ela disse para as noras: olha, vocês voltem para a casa dos seus pais, porque eu não tenho mais nenhum filho para vocês se casarem. Orfa, escutando isso, não pensou 2 vezes, foi embora. Mas Ruth falou assim: não, eu vou ficar com a senhora, onde quer que a senhora vá. Não, filha, volta para sua casa. Não, não vou voltar, vou ficar aqui. E aí, aqui na Bíblia, no 18 ao 22, diz assim: vendo ela, Noemi, ela, pois que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar nisso. Por quê? Porque Noemi queria voltar para sua terra. E Ruth estava resolvida a ir com ela. Então ela deixou de falar nisso, para ela voltar para a família dela. Aí no versículo 19 diz assim: assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Por que o pessoal se comoveu? Porque ela tinha perdido o marido, tinha perdido os filhos.
E aí falaram, não é essa Noemi? Porém, ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Eu achei interessante aqui, porque ela ainda culpou o Senhor Todo-Poderoso dessa grande amargura que ela tinha no coração. Às vezes, Deus te tira uma coisa, mas lá na frente, Ele tem um tesouro para você. Então, nunca reclame, nunca fale. Deus sabe de tudo que Ele faz. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Cheia ela partiu, porque ela partiu casada, com 2 filhos, mas voltou sem ninguém. Por quê? Pois me chamareis Noemi. Por que eu vou me chamar Noemi? Ela queria que chamasse ela de Mara, amarga. Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Continuou na sua amargura, culpando o Senhor pelo que tinha acontecido. Ela estava amarga. Claro, coitada, tinha perdido o marido, os 2 filhos. Ela estava com dor no coração, dor na alma. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas, da colheita. Então, olha só, existia uma conexão entre as duas. As duas teriam que andar juntas. Tudo tem um porquê, né? Então vamos para frente. É um convite para olharmos para dentro que Deus entregou para nós e nunca parecido com outra pessoa. A gente precisa saber o que Deus entregou para nós e não para outras pessoas. Ele está te entregando alguma coisa? É de bom? É ruim? Mas ele tem um motivo. Ele tem um motivo. Porque nós temos qualidade, nós temos defeitos, mas nós somos únicos. Únicos. Deus não fez ninguém igual a nós. Nós somos únicos. Existe uma natureza divina dentro de nós. E essa natureza está nos levando cada dia mais para próximo de Deus. Então, existe uma natureza divina dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo aqui dentro. E a cada dia que passa, o Senhor está nos levando mais próximo dele. Por isso, precisamos ter cuidado para agradar os outros e não o seu propósito. Precisa tomar cuidado para não ficar agradando as outras pessoas e não o seu propósito. Você tem um propósito na vida. Ruth e Noemi viveram sua essência. Ruth não foi convencida a voltar. Ela não foi convencida. Noemi falou tanto para ela voltar, mas ela não foi convencida. Tem momentos da vida que temos que agir e sim conversar várias vezes com a pessoa. E ela não muda. É melhor tomar uma atitude. Então, tem momentos da vida que temos que agir e sim conversar várias vezes com a pessoa. E ela não muda. Foi o que a Noemi fez. Falou várias vezes com ela, mas ela não mudou a opinião. É melhor tomar outra atitude. Então ela aceitou que ela fosse junto com ela para Belém. Noemi estava se sentindo amargurada, como eu disse para vocês. Ela pediu até para chamar ela de Mara e não de Noemi. Permitimos que coisas que aconteceram na nossa infância, na nossa vida, que já não faz parte da nossa essência. Às vezes a gente permite sofrimentos que a gente sofreu lá na infância, na adolescência. Então nós temos que saber, outro dia eu estava pensando nisso, a nossa vida é um livro, como esse aqui, ó, uma Bíblia. A nossa vida é um livro. Quando você vira a página, o que ficou para trás já era. É outra coisa aqui. É uma nova história. Então, nós não temos que carregar coisas do passado.
Nós temos que viver o presente. O livro tem uma história, mas quando você vira a página, aquela história já era. Tem outra história para frente. Então nós temos que seguir essa história junto com a graça divina de Deus, sempre acompanhado com Ele, porque aqui dentro nós temos já o Espírito Santo, né? Compreender e vencer esses traumas, ou por causa de traição, ou então estamos usando uma máscara, está aberto por coisas que Deus está te preparando. Às vezes, a gente perdeu um ente querido, ou foi por traição, e a gente, mas eu tô tudo bem, tá tranquilo, maravilha. Mas dentro, então você tá usando uma máscara, fingindo que tá tudo bem. Mas por dentro, você tá acabada. Então, deixa para trás, segue o seu caminho, né? Porque Deus está te preparando coisas novas. Coisas novas. Deixa para trás. Vira a página do livro. Deus sabe que quando estamos passando por problemas, Ele sempre coloca alguém perto de nós. Olha só, Noemi estava passando por um problema muito grande. Imagina, perder o marido, perder os 2 filhos. Mas Deus colocou no caminho dela quem? Ruth. Sempre coloca alguém perto de nós. Ruth não aceitou ir embora, apesar dela ter falado várias vezes, mas ela não aceitou e seguiu com ela. Mesmo que tenha sido abandonado por pessoas, às vezes você tem uma amizade de 10, 20 anos e acabou essa amizade, então deixa para lá. Deus escolhe pessoas, ajudantes do destino. Ruth foi uma ajudante do destino para Noemi, para te dar uma palavra em dias difíceis. Ela seguiu com ela, dava palavra para ela, conversava com ela. São aqueles ajudantes do destino da gente. Noemi estava amargurada, mas Deus colocou Ruth do lado dela. Foi o que eu falei para vocês. Deus conecta pessoas na sua vida por algum propósito. Às vezes você perdeu essa amizade de tantos anos, mas ganhou uma nova amizade. E Deus coloca com algum propósito. Não é verdade? Ruth não imaginou que no futuro seria conectada à sua sogra. Ela não sabia que essa conexão traria coisas boas para Ruth. Deus às vezes conecta pessoas na nossa vida para você aprender, ou então terão pessoas conectadas para você não aprender. O destino de Noemi, conectado ao destino de Ruth, a conexão, porque foi através dela que ela conheceu seu marido. Olha que interessante, ela não quis ir embora para a família, apesar de Noemi ter falado bastante para ela. Volte para a casa da sua família, eu não tenho mais nenhum filho. Ela falou, não, eu vou seguir com a senhora. Elas se conectaram. Foi uma conexão que trouxe coisas boas para Ruth. Por quê? Chegando lá, elas foram para casa, acho que uma casa da família de Noemi, mas elas não tinham mais nada. E aí Noemi disse assim, Ruth, vá lá para as terras de Boaz, porque eles estão fazendo colheita. E pega lá o que sobrar, para a gente poder comer. E Ruth foi para lá, começou a colher tudo que caía, que sobrava da colheita, para que elas sobrevivessem. Olha só, ajudantes do destino. Ruth era uma ajudante do destino de Noemi, conexão.
E foi através de Noemi, porque Boaz era parente do marido de Noemi. Olha só o que essa conexão trouxe. Noemi conheceu Boaz. Ele se encantou por ela. Vocês têm que ler a história na Bíblia de Ruth. Casou com ela. Olha só o que essa conexão trouxe. Olha só a história. Não vou para minha família, vou seguir com a minha sogra, vou chegar lá, vou começar a colher resto de coisas que caíam da colheita e vou conhecer o dono da terra, que era Boaz, e me casar com ele. Olha, gente, a conexão entre as duas. Né? Não entendemos por que esbarramos em certas pessoas. E às vezes é a porta de um milagre. Então não devemos destratar essa pessoa. Não entendemos por que esbarramos em certas pessoas. Porque ela esbarrou lá em Boaz. E foi aberta uma porta de milagre para ela. Então não devemos destratar as pessoas. Sermos humildes. E foi o que aconteceu com Ruth, ela era uma pessoa humilde. E quando Boaz a conheceu, disse para os seus empregados, deixe que ela pegue o que ela quiser. Tem que entender porque Deus te colocou em certos lugares. Às vezes você tem que entender, por que Deus me colocou aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu mudei de certo lugar? Por que eu estou morando em outro lugar? Você não deve reclamar. Deus te colocou ali para te salvar, para te abençoar. Às vezes, na perda, existe um tesouro lá na frente para te levar para outros níveis. Então, uma perca, que foi a perda do marido de Ruth, lá na frente existia um tesouro, que era o quê? Boaz, que ela se casou novamente. Então, olha só essa conexão que ela teve com a sogra. Olha o destino preparado. Olha os ajudantes do destino. Temos que parar de brigar com as pessoas e entender e abrir os olhos para entendimento. Temos que abrir os olhos para entendimento. Não discutir, não brigar, né? Porque às vezes Deus está preparando tanta coisa boa para a gente e a gente está brigando por uma coisa tão pequena. Não é verdade? Então, olha só, a conexão de Ruth com Noemi, o que trouxe para ela? Um tesouro. Às vezes acontece alguma coisa ruim na sua vida, mas lá na frente, Deus está te preparando uma coisa tão boa, que tudo que vem dele é bom. E ele não deixa nenhum filho desamparado. Nenhum. Então não reclame. Tudo tem um significado na nossa vida. Não é verdade? Então hoje eu vou parar aqui, para quinta-feira a gente continuar no assunto, né? Que é, nunca se esqueça de quem você é. Nunca se esqueça. Tenha força, olha aqui, ó. Tenha a força que Deus te dê. Nunca seja fraco. Entendeu? Nunca seja fraco. Faça disso a sua força. Nunca se esqueça de quem você é. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Tá? Então, vamos agradecer a Mestre Jesus por estar aqui conosco, nos ajudando na palavra, né? A história de Ruth e Noemi. Leiam lá na Bíblia. Ruth está depois de Juízes, tá? Leiam a história dela.
porque eu contei só um pedacinho, né? Aí vocês têm que... Mas também é curtinho, Ruth é curtinho. Tem 3 a 4 páginas só, tá? É um livro de história, onde tem a palavra e os ensinamentos do Senhor. Então, agradeço a vocês a atenção. Espero vocês na quinta-feira, novamente, para que a gente possa continuar falando sobre o assunto, tá bom? Até lá, hein? Espero vocês.